Olá, boa noite. Cheguei da igreja agora. Tava orando aqui e, ouvi da parte de Deus, né? Para fazer um vídeo com o tema de arrependimento. Então vamos lá. Bom, todo ser humano, né? Todos nós já cometemos erros, né, em nossas vidas. Já fizemos escolhas, né, que no fim não foram as melhores. Às vezes por ignorância, né? Por falta de entendimento mesmo, né? De conhecimento do que estava fazendo. Às vezes por ter optado, pensado, né, que fosse a melhor opção, a melhor coisa a se fazer, e no fim não foi, né? Então, por vários motivos, nós acabamos nos arrependendo, né, de coisas que nós fazemos. Bom, em relação a Deus, logo no início, né, da criação, os homens começaram a se afastar de Deus, né, e a maldade ela cresceu muito, ela avançou muito, né, pela terra. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu, né, de ter criado o homem. É claro que Deus não se arrepende, na verdade é uma figura de linguagem, né, que é utilizada, né, porque Deus não se arrepende, né, mas na verdade era a tristeza, né, no coração de Deus de ver o mundo se corrompendo, de ver, né, as pessoas se corrompendo, né? Deus mandou então o dilúvio, né, para acabar com a maldade, né, e haver um recomeço. Só que não adiantou muito, infelizmente, futuramente, novamente, os homens, né, se corromperam, se afastaram de Deus, né, se prostituíram, né, se voltaram para outros deuses. E muitas vezes Deus esperava que o homem se arrependesse, né, de ter se desviado dos caminhos do Senhor, né, de terem se afastado de Deus, de né, terem se entregado às paixões do mundo. E Deus sempre enviou essa mensagem para os homens, né, para que todo homem se arrependa, né, dos seus maus caminhos e se voltem para Deus, né, voltem-se arrependidos, né, reconhecendo os seus erros, reconhecendo Deus, reconhecendo a vontade de Deus, né, para que tudo, pelo menos na vida, né, de cada um daqueles que fossem, né, que tivesse se arrependido, as coisas fossem restauradas, né, através da de se conectarem novamente com Deus, né, e ouvirem os seus conselhos e ouvirem, né, as direções do Senhor, obedecerem a sua voz, obedecerem à vontade de Deus, para que Deus pudesse, né, fazer a sua obra, né, na terra através, né, do seu povo, né, desses homens, né, para que o propósito na vida de cada um se cumprisse, né, de forma individual e coletiva também, né,
né, em relação ao povo como um todo, os propósitos que Deus tinha para o povo de Israel. E novamente então, né, o povo começa a se corromper, mesmo, né, das lições que Deus, né, deu através do dilúvio, né, vão se passando as gerações, né, de repente a rebeldia surge no coração de um e de outro, e isso vai se proliferando, né, e essas pessoas provavelmente, né, as pessoas que se afastam, né, que se rebelam, elas sempre serão uma influência na vida de outras pessoas, né, de forma negativa. E o ser humano ele é muito suscetível, né, a, as influências de outras pessoas, né? Até citei, né, de um estudo que eu estava vendo né, de um neurocirurgião que ele estava falando algumas coisas, né, que o cérebro, onde ele está, as pessoas no meio que elas estão inseridas, o cérebro começa a captar, né, é, os jeitos, né, as ideologias, a forma de vida, e aquela pessoa começa a se adaptar, começa a imitar os outros, né, para se tornar aceito, né, se sentir aceito pelos outros, né, e se sentir inserido parte, né, daquilo, né, de uma comunidade, né, ou de um grupo, né, de uma tribo. E é claro que a vontade de Deus sempre foi que os homens tivessem uma boa influência, né, uns para com os outros, né? Todos ouvissem a voz de Deus, né, sempre. A Bíblia fala, né, que devemos meditar nas Escrituras, né, de noite, né, que os pais, né, deveriam, né, ensinar as Escrituras para os filhos, né, e assim todos iam ter a mesma forma de conduta, né, um só coração, um só pensamento, né, uma vida de submissão a Deus, de obediência, né, de paz, né, uma vida regrada, onde tudo funcionasse perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, Deus fosse abençoando ali o povo, né? Mas infelizmente, né, por N questões, muitos homens se rebelaram, né, em diversos momentos, e vários homens, né? Muitas vezes o próprio povo de Deus, que deveria, né, ser o exemplo, deveria ser um povo incorruptível, que deveria ser um povo que fosse exemplo, o próprio povo de Deus muitas vezes, né, praticamente todo o povo se corrompia, né, de desobedecia a Deus e fazia coisas que desagradavam a sociedade ali, né, as tribos do Senhor, né, viviam de maneira rebelde, né, em relação a Deus e à vontade de Deus. E muitas vezes então Deus usava, né, os seus profetas para dar um alerta de juízo, né, pedissem para que eles se arrependessem, se voltassem para Deus, né, endireitassem os seus caminhos, né, para que tudo ocorresse bem, para que Deus cumprisse os seus propósitos, né, para com o seu povo, né, e muitas vezes o povo não se arrependeu, né, e Deus vinha com a sua correção, então. Bom, Deus também ele já declarou o juízo em relação a esse mundo, né, e para as pessoas que não se arrependerem, né, então nós temos o exemplo aí bom, primeiro de Adão e Eva, né, que se rebelaram, né, no paraíso, depois os filhos de Adão e Eva, depois os filhos dos filhos e por aí vai, né? Praticamente todas as gerações houveram, né, homens e mulheres de Deus que foram se corrompendo. E em vários momentos da história Deus mandou o seu juízo, né? Teve a época do dilúvio, né? Teve a época que os assírios vieram e dominaram parte do povo de Israel, né? O Império Babilônico veio
e levou cativo o restante do povo. Né? Se não me engano, por 70 anos, né, o povo foi prisioneiro, né, de outros povos. E infelizmente, com a maldade realmente não tem jeito, né? Deus então ele declarou, né, o juízo sobre essa terra, sobre esse mundo, para resolver essa questão de uma vez por todas, né? Para que o mundo, esse mundo, né, que está se autodestruindo, ele deixe de existir, né? Ou seja, é um mundo que foi corrompido, né, com um vírus, vamos dizer assim, né, fazer uma analogia, um vírus mortal que não tem cura. Então ele vai ser apagado, vai deixar de existir, juntamente com aqueles, né, que carregam o mal em si, né, que não se arrependerem, que não se voltarem para Deus, né, que não corrigirem os seus caminhos, né, que fizerem, não, não fizerem uso da palavra de Deus como um padrão de fé e prática, um padrão de um guia, né, um guia de correção, um guia de conduta, um guia que dá uma direção para a vida do ser humano. Que, na verdade é a vontade de Deus, né, que Deus deixou, ele transmitiu para os homens, né, ao longo da história. Deus sempre deixou muito claro as suas intenções, as suas vontades, seus desejos, as suas leis, as suas regras, né, as regras da vida, por assim dizer, né. Eu uso o termo, gosto de usar o termo de leis universais, né? Deus como criador do universo, dos céus e da terra, ele estipulou leis, né, que regem esse universo, tanto as leis físicas, né, leis químicas, né, matemáticas, né, da geometria, né, são leis que foram criadas, né, por Deus. Inclusive, né, essas leis em relação a conduta, né, a moralidade, né, do ser humano, né, em relação ao pecado, em relação a usos e costumes, né, de como as coisas devem ser resolvidas, inclusive, né, a lei do pecado, né, que todo aquele que pecar morrerá. Então o homem não deveria pecar, não deveria escolher o pecado, né, como regra de fé e prática. Mas Deus, entendendo, né, a nossa pequenez, né, as nossas falhas, as nossas fraquezas, ele sempre nos deu uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance, inúmeras chances, na verdade, né, que nós não devemos pecar, pois o salário do pecado é a morte, né? O, o pai do pecado, né, é Satanás, o pai da mentira. Então nós escolhemos, né, quem nós vamos dar ouvido, né? Quem é o nosso pai? Né? Deus que é nosso pai, e a sua justiça, né, e as suas leis e suas regras, ou Satanás e suas mentiras. Então Deus deixa bem claro isso para a humanidade. Nós devemos escolher, né, a quem nós vamos dar ouvidos, em qual caminho nós vamos seguir, né? Se nós vamos caminhar com Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus para a nossa vida, né, para a vida do mundo, né, para a vida da humanidade. E tá aí, né? E Deus tem comunicado isso, né? O povo de Deus tem comunicado essas verdades, né, para todas as pessoas, né? Inclusive é uma ordem, né? Jesus deixou aí essa ordem, essa orientação, né, para os seus, né? Idem pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer, né, que quiser, que aceitar, vai ser salvo. Então há uma chance, né,
porventura, se nós pecarmos, né, e errarmos, Deus dá uma nova chance, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, todo ser humano tem que tomar essa decisão, né? Assumir um posicionamento, uma postura e escolher o que ele quer, né, para a vida dele. Ele quer viver, ele quer a bênção de Deus, ele quer uma vida eterna com o Senhor, ou ele quer viver de acordo com a sua vontade, né, fazer com o que bem entende, com o que desejar fazer, independente se Deus diz se é certo ou errado, se Deus se agrada ou não. Então vai da consciência de cada um. E Deus nos chama, Deus está chamando o seu povo, né? Apesar de que no início, né, 100% da humanidade pertenciam a Deus, né? E por um momento 100% da humanidade se corrompeu, né? E se desviou dos caminhos do Senhor. Deus veio, corrigiu, né? Nós vemos então que houve um sacrifício, né, pelos pecados de Adão e Eva, né? E subentende-se então que eles, né, aceitaram, né, o perdão do Senhor, né? Tanto é que a Bíblia diz que, né, foi sacrificado, né, o animal ou os animais, né, não me recordo agora, e vestiu eles, né, com as peles desses animais, né? Então, se Cristo revestiu eles, né, está dizendo que eles aceitaram, né, o perdão do Senhor. Mas infelizmente, né, um de seus filhos novamente, né, se corromperam, né, e por aí vai, né? Depois tantos outros foram se corrompendo. E a vontade de Deus qual que é? É que todo homem se volte para Ele, que todo homem se arrependa dos seus caminhos errados, né? Se arrependa dos seus erros, aceite o perdão de Deus, né? E procure se esforçar, né? Procure a se voltar para Deus, a desejar, né, a amar a Deus novamente. Essa é a vontade de Deus para toda criatura, né? A Bíblia fala que, né, Deus não tem prazer na destruição do ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que se entregou ao pecado, que se entrega a uma vida de pecado e não tem preocupação alguma com o que é certo ou o que é errado, né, com as leis divinas, né, com as leis de Deus, com a justiça, com o juízo, né? Eles não estão preocupados com isso. Mas, como Deus, ele é amor, mas também ele é justiça, a justiça ela vai ter que ser feita, né? Não existe amor sem justiça, né? Por exemplo, nossa sociedade, né, nós devemos amar o próximo. Então o judiciário, né, deveria perdoar os criminosos, assassinos, né, os ladrões, estupradores, né, e perdoar por amor. Só que isso não é amor, né? O amor ele se completa com a justiça, né, com o juízo. Se existem as leis e as pessoas são cientes delas e elas escolhem, né, cometer o seu crime, o seu delito, eles vão ter que pagar se forem pegos, né? Na sociedade ainda há as brechas da lei, né, há recursos, né, que a lei dos homens é imperfeita. Muita coisa passa desapercebido, muita coisa de forma corrupta, ela é, o pessoal dá um jeitinho, né, de se livrar das punições, mas com Deus não, né? Ninguém se esconde do Senhor, né? E, cara, não são os homens, não somos nós, né, que julgamos, né, ou condenamos as pessoas.
É a legislação, cara, divina. É a palavra de Deus que fala, que diz, né? Nós somos, né, responsáveis de compartilhar essa palavra, né? E transmitir para as pessoas, né? As pessoas devem se voltar para Deus, buscar a Deus, buscar a conhecer a Deus, ouvir, né? O, a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus deixou, a mensagem que Jesus ordenou para que aqueles que foram salvos transmitissem para o resto das pessoas, para as outras pessoas. Então, todo cristão tem esse dever, né, de compartilhar a palavra de Deus. Né, eu estou aqui, eu não faço por mim. É claro que eu amo a Jesus, eu amo a Deus, né, eu reconheço a veracidade, né, o poder que Deus tem, o poder que a palavra tem, né, o poder restaurador, né, o poder de cura, né, os resultados, né, que são obtidos quando você faz o que é certo, quando você faz o que é direito, quando você alinha sua vida com a vontade de Deus e você vê Deus agindo, e você vê as maravilhas de Deus, você vê os milagres de Deus acontecendo, então você fica muito grato. Você vê, não, realmente esse é o sentido da vida, né? Isso dá sentido, isso, né, nos dá paz, isso nos dá segurança, isso nos fortalece, isso nos salva, né? Salva dos nossos problemas, não de todos, os problemas sempre vêm, mas Deus sempre ele tem uma solução para os nossos problemas, né? Ele vem com socorro, ele vem com auxílio no momento em que nós necessitamos. Muitas vezes, né? Às vezes a gente se encontra em situações difíceis sozinho e não tem ninguém para, né, para nos amparar, para nos socorrer, mas cara, Deus ele é um socorro presente em qualquer situação, né? Mesmo que não tenha ninguém, cara, para te ajudar, para te socorrer, ninguém capaz, Deus é o único, cara, que pode fazer o que nenhum homem pode fazer, ele pode, né? Até vencer a morte, cara, ele pode, né? Ele pode trazer os mortos à vida, ele pode mudar vidas, pode mudar histórias, né? Pode mudar histórias de famílias, de povos, de nações, né? De toda uma geração, de toda uma sociedade. Né? Então nós somos muito gratos a Deus, nós estamos conhecendo a verdade, reconhecendo, vivendo a verdade. E além de ser de ser um dever nosso, nós fazemos por amor, cara, por amor das pessoas que estão perdidas, que estão debaixo de engano. Né? Eu não faço por mim, né? Eu não faço, né, para mim, ah, né, receber admiração, receber elogio, né? Ou para mim ficar brigando com os outros. É porque as pessoas não gostam de ouvir, né, que elas estão erradas, né? Ninguém gosta. Pô, quem é você para me falar? Mas, cara, é uma obrigação de todo cristão pregar, cara. E os cristãos pregam, né? É um dever, né? Nós somos inseridos na igreja, nós participamos, né, de obras ali, de alguma forma a gente colabora, né, para o trabalho que a igreja realiza, mas nós temos uma obrigação também individual de pregar. Cara, eu me sinto é uma obrigação minha fazer isso, né? Então eu faço por obrigação, por amor, por entendimento, para que, pessoas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, né? Para falar que Deus realmente é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus pode, né? Que Deus cura, cara, que Deus mostra a verdade sobre a vida. Um ponto, né, interessante que eu tava pensando, cara, quem gosta de ser enganado, de ser lesado, de ser roubado? Quantas vezes já não nos roubaram, já não nos enganaram? E às vezes é um familiar nosso, é um pai, uma mãe, é um filho, é um cônjuge, né? Cara, é o mecânico, é o padeiro, é o dono do restaurante, é o dono do posto, cara. É o governo. Quem se sente bem sendo enganado, sendo roubado?
Cara, tem algumas coisas que, meu, que sempre me fizeram buscar muito, né? Eu sempre tive curiosidade por religião, por saber. Porque eu precisava entender a verdade, meu. O que que é isso? O que que acontece, cara? Que, né? O que que esse mundo espiritual, né? Que às vezes, né, atormenta a gente. E, e como que é, né? O porquê, né? Quem é Deus, né? Cadê Deus? Quem tá falando a verdade, né? Você vê dentro de uma família, vamos supor ali que tem 10 irmãos, né? Pais de famílias. Cara, e de repente cada um tem um tipo de religião diferente. Pô, mas quem tá certo, né? O Deus de quem é o verdadeiro? É o poderoso, né? Eu falo até dentro das igrejas, né, cristãs, existem, meu, milhares de denominações e com coisa, meu, mas quem tá certo? Quem é o dono da verdade? Porque não pode todo mundo estar certo em tudo, né? Tem engano, tem coisa errada e, cara, e tudo que é enganoso, né, que é uma mentira, cara, isso vai dar um resultado ruim em algum momento, cara. Cara, hoje eu tô cansado de que as coisas, meu, as coisas darem errada, cara, na minha vida, né? E eu venho buscado, cara, e eu, mano, e cara, a verdade tá com Deus, cara. Deus é a verdade, Deus tem a verdade, Deus tem toda a verdade, a Bíblia tem a verdade. E você andando na verdade com pessoas da verdade, cara, você para de ficar se metendo em furada, cara, as pessoas dando, você se afasta, sabe? Deus te protege, né? Deus direciona. Você andando com as pessoas de Deus, que a princípio deveriam ser pessoas, né, que também que não enganam. Infelizmente tem pessoas mesmo de Deus que enganam. E, cara, eu não quero ser enganado por ninguém não, cara. Não quero ser chamado de trouxa, de otário, ser lesado. Cara, meu dinheiro dá trabalho para conquistar. Pra vir um cara aí e, sei lá, me vender uma coisa falsa, uma coisa quebrada, uma coisa danificada, escondeu de mim, e eu vou ter prejuízo com isso, cara, é minha vida, cara. É tempo de vida. É o tempo, meu, que eu poderia, de repente, meu, tá me divertindo, né? Tá fazendo uma coisa boa, tá fazendo algo que tá edificando a minha vida. Não, tão me atrasando, cara. Meu Deus me livre, o mundo já tá tão difícil, a vida já é tão difícil. Pra gente ficar andando com gente ainda que puxa a gente pra trás, que lesa a gente pra se dar bem às nossas custas. Cara, isso em tudo, né? Como eu falei, em família, em relacionamentos, né? Em amizade, né? No comércio, aí no mundo, no governo. Cara, a gente pena, paga imposto, porque os caras enganar, roubar a gente. E os caras aí, meu, desfrutando aí, sei lá, comendo caviar, viajando de jatinho, rodando o mundo. Né? Os caras, meu, se aposentam aí ganhando uma fortuna pro resto da vida. E fora os esquemas, né, de corrupção, né, de privilégio. E a gente se ferrando, pagando a conta desses caras. Cara, é um absurdo, cara. Né? Então, eu já penei muito já, cara, na mão de gente maldosa, de gente pilantra, cara. Gente que engana, gente que rouba. E inclusive, né, no mundo religioso, né, no mundo da no mundo espiritual. Quanta gente não está enganando? Quanta coisa o diabo não criou para enganar o homem, para afastar o homem da verdade? Cara, o diabo afastando o homem da verdade, afastando o homem de Deus, o homem deixa de ter contato com Deus, deixa de ter contato com o Eterno, com aquele que é poderoso, que pode abençoar, que pode resolver os problemas, que pode te ajudar, que pode mudar a sua vida, que pode abençoar a sua vida. Se você não conseguir esse contato, porque o diabo está te enganando, cara, você vai perder um monte de coisa, pode perder até a sua eternidade, por estar crendo em mentiras, em religiões erradas, em falsidades, está sendo enganado. Cara, né? Até quem luta para conhecer a verdade, cara, eu falo por mim, né? Eu venho buscado, estudado, tudo mais. Cara, mas tem muita coisa de engano ainda, porque
a mentira é algo tão descarado, é algo tão muito bem arquitetado, que a gente, cara, a gente tem que ficar quebrando a cabeça para encontrar a verdade. Cara, nós mesmos nos enganamos, porque nós não conhecemos, nós nos sabotamos, nós não conhecemos o nosso corpo, o funcionamento da mente, né, o bom funcionamento, nós não temos certeza de muitas coisas, né? Quantos ensinos aí são, um profissional fala A, o outro fala B, o outro fala X e cadê a verdade nisso? Então, nesse mundo, né, repleto de mentiras, cara, nós estamos sendo enganados todo o tempo, de todos os lados. Nós mesmos estamos nos enganando muitas vezes, né? E por essa uma das preocupações, né, que eu sempre tive, cara, me fizeram buscar, não, eu preciso entender e encontrar. Eu tenho aprendido muita coisa, graças a Deus, e quero continuar aprendendo, buscando, né? Cara, mas a principal é essa: Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Cara, e Deus nunca vai te passar para trás, nunca vai te abandonar, nunca vai te roubar, te lesar, nunca vai ficar te devendo nada. Diferente dos homens, diferente do diabo, né? Ninguém vai te amar como Deus te ama, cara. Cara, ninguém. As coisas que Deus tem, ninguém vai ter. Ninguém vai poder te fornecer o que Deus pode te fornecer. O que Deus tem pra você, ninguém tem, cara. Nada nem ninguém. Entende? Então essa é uma das maiores vantagens, cara, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso. A vontade de Deus é que todo homem se volte para Ele e busque a verdade, pois a verdade está nele, né? E é isso, né? Isso, cara, isso vai melhorar a sua vida, né? Vai nos garantir a eternidade, né? Nós não temos muitas provas, né? Ou provas, né, concretas nenhuma, né, do pós-morte. Cara, mas Cristo, ele morreu e ele ressuscitou, cara. Ele é uma prova viva, né? Ele veio mostrar o que Deus pode fazer, o que Deus faz, o que Deus vai fazer, o que Deus quer fazer. Nós vamos morrer, o que inicialmente nós não iríamos morrer, mas nós vamos morrer por causa do pecado. Mas nós vamos morrer para que o pecado morra e deixe de existir para sempre. Porque Jesus vai voltar e vai nos ressuscitar, né, com um novo corpo, né, uma nova terra, um novo céu. E o pecado não vai existir mais, não vai existir mais pranto, nem dor, nem choro, nem morte, nem sofrimento. Porque Deus viu que o homem não fez direito, o homem não escolheu, o homem se corrompeu, o homem se perdeu. E por mais que Deus tenha dado 1, 2, 3 mil chances, o homem sempre volta. Então, Deus vai corrigir isso, né? Isso foi um desvio de percurso, mas Deus vai corrigir a rota. Só que dessa vez Ele está eliminando todos os riscos, né? Foi feita uma análise de risco para que os erros não, né, se repitam. E a única solução é essa, cara. É matar, cara. É matar o pecado, destruir o pecado, destruir a maldade, para que não existam mais. Vai ficar de exemplo: olha o que aconteceu. Quem que vai querer de novo passar por isso, passar por morte, por sofrimento, ver os outros morrendo, as pessoas sofrendo, os homens se matando, se prejudicando, se odiando, Satanás, deitando e enrolando aí na humanidade, usando os homens, nos prejudicando, ferindo, cara. Cara, Deus é Pai, cara. Deus tem uma vida maravilhosa para nós, cara. Mesmo aqui, a melhor vida que você pode viver, tenha certeza que é caminhando com Deus. É debaixo da proteção, da direção de Deus. Não tem vida melhor, não tem, cara. Você pode, ser rico, ter tudo que você sonha, sempre vai faltar alguma coisa. Vai ter um vazio, cara, que é Deus, que é a vida eterna. Tu vai morrer, velho. Todo mundo vai morrer. E só Deus, cara, tem jeito pra morte.
é isso, cara. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele, né? Não tem, cara. Se qualquer pessoa fala que tem, é mentira. Não tem outro jeito. Não tem. É o único jeito. É esse, né? A vontade de Deus, a única vontade de Deus para sua vida é essa. Se você não tá debaixo da vontade de Deus, cara, você tá no caminho errado, cara. Você não vai voltar para Deus. Você não vai conseguir, cara. Não sei o que te prometeram, o que te ensinaram. Você sem Jesus, cara, sem a conversão, você não vai conseguir. Sem se arrepender, você não vai conseguir. Você tem que se arrepender, cara. Voltar para Deus, obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e seguir por esse caminho, que é o caminho seguro, é o caminho certo. É o caminho que, né, nos garante, é garantido, cara. Então é isso, né? O arrependimento faz parte, né? É uma das exigências, né, da lei, cara, né? É o arrependimento, né? É a aceitação de que Cristo morreu, pagou, né, pelos meus erros, e eu caminhar com Cristo segundo os conselhos de Cristo. Então é isso, né? Fica aqui o apelo para que você aceite Jesus na sua vida, né? Busque a Deus, busque ao Senhor. Com certeza, né? Através das suas orações, do seu arrependimento, Deus vai ouvir a sua voz, né? Deus vai te ajudar, né? Existe a igreja, né? Existem igrejas, né, que estão aí para auxiliar, né? A igreja é um desejo de Deus, é a vontade de Deus, né, para que o homem faça parte. Nós sabemos que mesmo na igreja tem enganos, mas por isso Deus deixou o manual para a gente, Deus deixou o Espírito Santo para a gente, para nos auxiliar. Então depende de você, cara, da sua determinação, né, do seu posicionamento, da sua busca. Eu já fui de um monte de igreja já, né? Mas, cara, eu tô buscando e tenho certeza que desde o primeiro momento, mesmo que eu de repente estivesse numa igreja com enganos, né, com mentira, cara, eu estava salvo porque Cristo me salvou. E eu estava arrependido dos meus pecados, sempre, né, venho lutado contra o pecado, venho buscado conhecer a verdade, né? Eu não fico, né, apegado a pastor A, pastor X, pastor Z, igreja A, igreja B, igreja C, né? Eu entendo que eu estou na igreja hoje em dia que tem a maior parte da verdade, né, entendida e compartilhada, né? Depende que você pode estar em outra, mas, cara, não vai ser a sua igreja que vai te salvar, vai ser Jesus Cristo, né? E a lei, cara, a Bíblia, a gente consegue compreender buscando em oração. O Espírito Santo ele vem e nos ensina. Então é isso, cara, né? Essa é a vontade de Deus para minha vida, para a sua vida, né? Eu estou aqui como um servo de Deus, como um que foi salvo, né? Que se converteu, que se converte todos os dias. Eu posso ter ainda enganos na minha vida, né? Coisas que, meu Deus vai me ensinar, vai estar corrigindo ao longo da vida. O mais importante é isso, né? Você está buscando, é você buscar a comunhão diária, se arrepender diariamente. O Espírito Santo te mostra, está te ensinando. Você errou, Senhor, me perdoa, não quero, né? Você, cara, fez mal para as pessoas, se arrependa, repare os danos, né? Ame as pessoas, né? Ame com o amor que Deus te amou, o perdão que Deus te deu, né? Forneça, perdoe, né, as pessoas também, que elas também são falhas como você. Elas também foram enganadas, elas também se enganam, elas podem estar debaixo de enganos terríveis. Mas Deus está ensinando o que é certo, né? Nós podemos fazer o certo, né? Independente que o mundo tenha tudo errado, a gente pode, né, fazer o certo e tá buscando o que é certo, buscando a verdade. E com base nisso, sem dúvida, já nos garante a salvação,
né, já nos garante uma comunhão com Deus, né, com que Deus venha nos ajudar, venha nos socorrer. É isso, que Deus abençoe, né, e estamos aí. Que você possa aí estar buscando a Deus, fazendo um estudo. Então, a minha igreja disponibiliza de pessoas para ir de repente até a sua casa para estudar a Bíblia com você. Tem até um manualzinho, tem, né, 12, nós estamos 24 lições e as pessoas podem acompanhar, tem estudo por WhatsApp, pela internet, enfim, cara, tá aí, né? Aceita quem quer, busca quem quer, cara. Quem não quer, infelizmente a lei de Deus é essa. Deus deixou bem claro, né? Deus, cara, ele tá revelado, ele não tá escondendo, ele tá mostrando, né, a verdade. Agora basta, né, eu acreditar e querer voltar para ele. É isso, né? Que Deus abençoe aí, possa tocar no seu coração, que você venha se arrepender, né, dos seus pecados, dos caminhos errados, e sem dúvida a sua vida vai mudar, vai melhorar, né, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe e boa noite.